Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Boa noite, irmãos. Estamos nos aproximando aí, no meu faltam 10, lá vai faltar 5, né? Estaremos encerrando 2014 no horário divino. Às 8h10 nós estaremos deixando 2014 e entrando 2015 com os braços bem abertos, porque vai faltar pouco para o nosso Deus nos encontrar. Amém? Irmãos, vamos nos ajoelhar para fazermos a oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, Pai querido. Mais um ano se findando, Pai querido, com lutas, aflições, mas também muitas vitórias, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Esteja sempre conosco, nos abençoando e nos guardando. Dá-nos, Senhor, um bom culto, Senhor, que possamos receber, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, no santo e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. No meu são 8h05, lá são quase 8h10. Então nós vamos fazer assim. Vou pedir para que o Vinícius solte o hino que nós estávamos cantando anteriormente. E vamos nos cumprimentar, né? Que agora nós estamos próximos de 2015, né? No horário do nosso Senhor. Então vamos cumprimentar e desejar que o próximo ano seja um ano de muita saúde, muita paz para todos nós. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que é minha, ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só.
Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Amém? Boa noite, irmãos. Vocês viram que as mulheres tomaram conta hoje, né? Perceberam, né? Esse ano diz que foi o ano do Ministério da Mulher. E o meu sermão até eu estava estudando e eu fiz um comentário com meu esposo. Eu quero hoje falar sobre atitudes. E muitas vezes nós pais, quando nós não conseguimos realizar um sonho, às vezes nós queremos que os filhos se realizem nesse sonho nosso. E o sermão, ele é mais ou menos assim. Nós pregamos, muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo que nós estamos precisando ouvir. Então, às vezes, a gente busca um tema e a gente ora e quer falar alguma coisa e eu, por exemplo, acordei de madrugada pensando o que eu vou falar, é o último dia do ano, né? E daí eu acordei um dia pensando, eu vou falar sobre Pedro. E eu gostaria também de dizer boa noite aos nossos internautas, aonde estiverem, né? A gente sabe que muitos não podem estar aqui ou não podem estar em algumas igrejas, então que essa mensagem também venha de encontro às necessidades. E o título que eu escolhi hoje, né, eu achei que foi assim, cabe bem ao assunto, é atitude. Quando eu quero falar sobre Pedro, porque eu assim comecei a ler as passagens sobre Pedro, quando eu comecei a pesquisar, e aí a gente começa a ver como Pedro ele foi um homem de grandes atitudes. Ele nunca esperou para ser o segundo. Ele sempre foi o primeiro. Quando acontecia alguma coisa, Pedro era o primeiro a reagir. E esse ano, nós do Ministério da Mulher ouvimos muito isso, né? Então, daí, Lilian, quero confortar a nossa equipe. Eu falei assim para o meu marido, pois a partir de hoje eu não quero mais me arrepender, eu quero ser sempre a primeira também. Porque eu, às vezes, tenho problema no meu trabalho, porque o pessoal não gosta muito de fazer as coisas e eu faço, aí eles têm que vir junto, né? Então, às vezes, eu me sinto mal, porque eu faço, porque eu sou assim, é o meu jeito de ser, e as pessoas, elas interpretam de forma diferente. Está fazendo para aparecer, para isso, para aquilo. Mas Pedro, ele era um homem de atitude. E a gente vê todas as passagens que eu li sobre Pedro, são passagens assim que Jesus fala e ele age com muita rapidez. E ele está sempre em primeiro lugar. E as respostas que ele dá e a forma dele agir, mesmo antes de Pedro ser totalmente convertido, ele agia às vezes da forma errada, mas as intenções dele eram sempre muito boas. Então eu quero começar lendo a passagem de Mateus 4:18. Você vai ler, Lilian? Pode ler o 19. Vinte. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Imediatamente. Eles não pensaram, eles não pararam, eles não foram conversar com a família, imediatamente. E, às vezes, nós somos chamados para o trabalho e nós, mas eu não sei, eu vou pensar. Nós somos uma igreja com muitos membros e muitas vezes nós temos dificuldades de montar uma equipe. É difícil. E esse ano nós podemos ver que entrou umas pessoas com disposição de trabalhar. Eu até falei para a Sirlei que vem o trabalho esse ano, né, Sirlei? Então a gente assim fica feliz quando a gente convida uma equipe. E eu sou muito grata pela equipe do Ministério da Mulher, porque foi uma equipe assim que não tem preguiça.
estavam todas dispostas. Às vezes nós temos as nossas dificuldades, né? Mas todas dispostas. E Pedro, ele foi assim. Imediatamente ele largou tudo o que estava fazendo. Provavelmente a pescaria era o ganha-pão dele. Era o que ele sustentava a família. Ele largou tudo, imediatamente, diz a Bíblia, e ele seguiu a Jesus. Agora eu quero ler Lucas 5, a partir do verso 4. Então aqui nós podemos ver que os discípulos, eles tinham pescado a noite toda e eles não tinham pego nenhum peixe. E quando Jesus chega e pede para eles lançar a rede, e diz assim o verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada as apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Nós podemos ver outra vez que Pedro, quando Jesus falava, ele imediatamente ele obedecia. E nessa época ainda, nós conhecemos que Pedro, ele foi um homem transformado. E mesmo sendo um homem sem total transformação, ele tinha muita atitude. Ele nunca deixou de fazer o que Cristo deixava para segundo plano. Sempre as palavras de Jesus eram usadas em primeiro plano na sua vida. Por isso Pedro foi um homem que fez grandes milagres depois que Jesus morreu. E muitas vezes, esses dias conversando com uma amiga, eu falei para ela, nós precisamos orar mais. E ela me respondeu, se nós oramos tão poucos e recebemos tanto, imagina se nós orássemos mais. Quantas bênçãos nós receberíamos se nós tivéssemos a atitude que Pedro teve. Largar tudo. Nós muitas vezes na correria do nosso dia a dia, levantamos, saímos correndo, né? Colocamos o relógio despertar em cima do horário e muitas vezes deixamos até a palavra de Deus a quem sabe mais tarde, né? E as atividades do dia a dia nos levam de uma forma, o inimigo, a Bíblia diz que está ao nosso derredor. E ele nos vai, né, ludibriando e chega no final do dia, quando nós vamos orar ou então estudar a palavra, nós já estamos cansados. E aí para Deus é pouco tempo. Pedro não. Pedro, ele tinha sempre a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. João 18:10. Se alguém quiser ler, Sandra. 18 e a partir do versículo 10. Obrigada, Sandra. Mais uma vez, irmãos, nós podemos ver, nenhum outro, estavam todos os discípulos com Jesus. Nenhum outro teve atitude. Pedro teve a atitude errada, né? Tanto que Jesus fez o milagre ali de colocar a orelha, né, de volta em Malco. Mas Pedro, ele foi na defesa de Jesus, ele amava o seu mestre. Ele não esperou, ele agiu de uma forma espontânea, foi em defesa do mestre que ele tanto amava. E nós podemos ver que muitas vezes, irmãos, nós esperamos demais, né? Esperamos, quem sabe, né? Quem sabe o ano que vem, quem sabe o mês que vem, para nós termos atitudes. Se nós estamos precisando, nós precisamos ir imediatamente a Cristo, porque Cristo, ele, como nós ouvimos, né? Cristo deixou tudo. Ele deixou um lugar de glória para vir e para morrer por cada um de nós. E nós, muitas vezes, não temos atitudes para defender a Cristo. Nós, muitas vezes, não falamos desse grande amor, né? Como a Silmara falou. Por que sorrir? Nós devíamos ser uns cristãos que estivéssemos sempre sorrindo, porque nós recebemos tantas bênçãos. Pedro, ele teve atitude. Foi defender o seu mestre. E muitas vezes nós não defendemos, não temos defesas para Jesus. Ficamos parados, né? Às vezes nós, não quero ofender essa pessoa, não vou falar nada. E nós podemos ver que lá na frente, Pedro, João, eles não se preocupavam, eles foram presos e eles eram proibidos de falar de Cristo e ao sair eles continuavam. E nós muitas vezes
se nós formos falar alguma coisa, nós vamos ofender. Pedro agia totalmente diferente. Lucas 24:11. Nós podemos ver mais uma atitude de Pedro. Pode ler. Mais uma vez, irmãos, nós podemos ver Pedro, que mesmo eles não acreditando que Jesus tinha ressuscitado, Pedro saiu correndo, eu vou conferir. Então nós podemos ver que esse homem, ele sempre teve atitude, ele nunca ficou parado esperando. Ele sai, parecia uma coisa impossível, Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Mas eles não entenderam a mensagem até então, eles não tinham entendido a mensagem. E mais uma vez nós podemos ver esse homem de grandes atitudes. Nós estamos finalizando um ano. E eu não sei, né, muitas coisas nós deixamos por fazer ou muitas coisas não aconteceram. A Sandra fez um comentário, né? Muitas famílias vieram para a igreja, a irmã agradeceu o esposo que veio, nós sabemos que o filho também veio. Então nós podemos ver que esse ano foi um ano de muitas bênçãos na nossa igreja, né? As famílias vieram, muitos ainda estão por vir, né, Lilian? E nós não podemos desanimar, porque cada um tem o seu tempo certo. Eu não sei há quanto tempo a irmã está orando pelo esposo, pela família, mas nós não podemos desistir. Devemos correr ao encontro de Cristo. É difícil a vida. Às vezes é difícil a gente ter uma família onde a família é dividida, religiões diferentes, culturas diferentes. Mas Pedro, ele não levava isso em conta. O objetivo dele sempre era Jesus. Nós podemos ver outra passagem em Mateus 9:18. Acho que eu marquei a passagem. É a passagem, irmãos, que quando Jesus pergunta... Eu acho que marquei a passagem errada. Quando Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? O mundo aí fora acha que eu sou João Batista, acha que eu sou Elias, e Pedro também. Ele dá a resposta, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro, ele tinha uma ligação direta com Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Apesar dele não entender que Jesus ele veio para não fazer um reino aqui nesse mundo. Eles queriam que Jesus formasse um reino aqui. Mas Pedro, ele era ligado a Jesus e ele sabia que Jesus ele era o Cristo. Em João 18:27... nós podemos ver ali uma falha de Pedro. Quando Pedro nega a Jesus. Pedro nega a Jesus, a Bíblia relata que quando Jesus vira e olha para ele, ele sai chorando, arrependido amargamente. E a partir de então, Pedro é outra pessoa. E Pedro, Jesus disse que tudo que Pedro ligasse aqui na terra ia ser ligado no céu. Jesus deixou a responsabilidade para Pedro, porque quando Jesus fosse para os céus, a igreja teria que ter um líder. E Pedro, ele foi escolhido para ser esse líder, porque ele tinha atitudes. Porque Jesus, ele conhecia o coração. Apesar de Pedro muitas vezes fazer as coisas erradas, Pedro foi escolhido por Jesus para ser o líder. E a passagem que eu achei bastante interessante também está em João 21.
São João 21, a partir do versículo 7. Quando Pedro e os discípulos, Jesus ele estava curando e pregando, e ele alimentou uma grande multidão. Só que esse povo, eles estavam querendo eleger Jesus a rei. E os discípulos, eles também queriam isso. Porque eles achavam que Jesus ia ser rei, que ia montar um reino aqui. E eles queriam estar fazendo parte desse reino. Então, Jesus, ele pede para os discípulos seguirem com o barco. E Jesus alimenta a multidão, despede a multidão e ele sobe para orar. E mais tarde, Jesus vai ao encontro dos discípulos. E Jesus anda sobre as águas. E a Bíblia nos relata que o mar estava violento. E os discípulos estavam com muito medo. E quando Jesus se aproxima, eles acham que Jesus era um fantasma. E Jesus, sou eu, ele responde. Aí Pedro, ele diz, Senhor, se és tu, então faz com que eu vá até ti. E Jesus fala, então venha. Aqui nós podemos ver que Pedro, ele decidiu sair do barco. Os outros preferiram ficar no barco. E sair do barco era perigoso, porque o mar estava agitado. Mas Pedro, ele estava olhando o seu mestre. E ele olhando Jesus, ele seguiu e ele conseguiu andar sobre as águas. E teve um momento que quando ele olha, ele desvia o olhar de Jesus. E ele olha para as ondas, então Pedro afunda. Só que mesmo afundando, Pedro, ele estava perto do seu mestre. Então ele clama por socorro. E Jesus estende a mão e ergue Pedro. Então Pedro, ele foi o único que teve a oportunidade de andar sobre as águas, mas porque ele saiu do sossego do barco onde ele estava e foi ao encontro de Jesus. Ele teve atitudes. Ao sair do barco, teve a grande oportunidade de andar sobre as águas. E, ao sentir medo, afundou. Encontrou o mestre e o salvou. E muitas vezes, nós temos as tempestades na nossa vida. As ondas, às vezes, são grandes. E o barco, às vezes, parece que vai afundar. Mas o importante, irmãos, é em que direção nós estamos olhando. Se nós estamos olhando para o mestre, nós não vamos ter problema. Porque nós sabemos que o mestre estará ao nosso lado. E se por acaso nós começarmos a afundar, pode acontecer, porque nós somos humanos e somos pecadores. É só clamarmos, estendermos a mão, e Jesus, com certeza, ele estará ao nosso lado e vai nos erguer. E nós vamos ter a oportunidade de estar ao lado deste grande mestre, que veio e que deu a vida por mim e por você. Mateus 16 e 13. Obrigada, irmão. Quando deixamos de olhar a Cristo para olhar a grandeza das dificuldades que se nos opõem, começamos a desfalecer. Mas quando invocamos, Ele estende seu braço e nos salva. Cristo é o grande Salvador. Aquele que precisam ser salvos deve ir a Ele e clamar pedindo salvação. Nós estamos finalizando um ano onde muitas conquistas nós às vezes não conseguimos. E às vezes nós temos aquele costume, finalizar o ano e fazer aqueles pedidos. O mundo costuma comer grãozinhos de uva, costuma fazer várias coisas, E nós, como cristãos, nós devemos entregar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades a Cristo, porque é só assim que nós vamos conseguir alcançar as vitórias desejadas. E que os nossos pedidos, além de pedidos materiais, que também Deus quer nos abençoar, que nós possamos pedir espiritualmente, que possamos crescer em Cristo, que possamos olhar os exemplos que estão na Bíblia e possamos seguir em frente, sempre com a certeza de que vamos fraquejar sim, porque somos pequenos e somos pecadores, mas que o grande Mestre estará sempre ao nosso lado, pronto a nos levantar e caminhar conosco. Eu quero chamar a Nádia para finalizar com o louvor.
sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Senhor Deus e grande Pai, te somos gratos, ó Deus, porque mais um ano estiveste conosco. E ao iniciarmos, Senhor, o ano de 2015, aqui na tua santa casa, queremos, Senhor, ter a certeza de que nesse ano estarás conosco. Entregamos, Senhor, os nossos projetos, entregamos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e também, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, para que Tu, Senhor, dirijas. E nas horas das dificuldades, Senhor, que possamos ter em mente que Tu és o nosso Senhor e Salvador, e que ao estendermos as mãos, temos certeza de que Tu nos acolherás. Esteja, Senhor, com cada família aqui representada. Tu conheces a cada uma, Senhor, e nós temos certeza de que as bênçãos serão derramadas a cada uma. Aqueles também, Senhor, que não estão presentes, que estão viajando, visitando familiares, que estão nas praias, Senhor, aonde estiverem, que Tu possas os alcançar também. Abençoa, Senhor, os agradecimentos que foram feitos nesta noite. Também nós sabemos que Tu tens muitas, infinitas bênçãos a ser derramadas. Que possamos, Senhor, entregar tudo nas Tuas mãos e que possamos fazer tudo, Senhor, e compreender tudo o que Tu queres para nós, segundo a Tua vontade. Dirige-nos de volta para os nossos lares.
Senhor, obrigado, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E porque, Senhor, Tu deste a Tua vida por cada um de nós. Abençoa, Senhor, a cada um individualmente. Tu conheces o coração e Tu conheces a cada um. É no Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.